Que alegria estar com você aqui pela TV Evangelizar, começando o programa A Vida em Foco, aqui transmitindo para todo o Brasil, aí para sua casa, pelo sinal do satélite, também no canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E nesse programa de hoje nós vamos ajudar quem está com dívidas a sair dessas dívidas. Eu sei que é algo que que dá muita preocupação, que tira a paz de tanta gente e muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Por isso, nós convidamos aqui o Dr. Frederico Glitz, que é advogado, doutor em Direito e vai nos ajudar com dicas muito valiosas e práticas para que você comece a dar passos para sair dessa dívida de uma vez. E também vamos olhar para um número preocupante dentro da taxa de obesidade, que vem crescendo não apenas com os adultos, mas nas crianças, nos adolescentes. Então vamos tratar deste tema também com um especialista. Fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Hoje nós vamos falar não apenas de que forma você pode sair dessas dívidas, mas olhar nessa área do direito. Porque muitas vezes as pessoas que estão endividadas ou super endividadas, como se dizem, não conseguem dar um passo iniciando justamente por não conhecer o que pode ser feito. Por isso a área do direito. Então, duas boas-vindas ao Dr. Frederico Glitz, que é advogado, doutor em Direito. Meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Carol. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço também. Eu queria primeiro começar a entender, doutor Frederico, se tem alguma diferença entre categorias de dívidas, né? Porque se fala sobre superendividamento ou endividamento. Qual que é a diferença entre elas? É valor em si? Não, é um conceito até econômico, né? O que quer dizer, todos nós temos em algum sentido a vida pautada por um endividamento. Então, se você, por exemplo, tem um cartão de crédito, você já tem uma dívida. Você já tem uma dívida. Então, todos nós vivemos endividados. Né? Isso é uma característica do mercado hoje. Acontece que quando a pessoa perde a condição de arcar com essas dívidas que já estão sendo projetadas e comprometer com isso a sua própria existência, ou seja, quando a pessoa não consegue mais pagar o que deve, a gente está diante de um super endividado. Então não tem a ver com você ter uma dívida de milhões. Não tem a ver com isso. Não, pode ser uma dívida pequena, sim, mas que compromete a dignidade daquela família. Isso, a subsistência, a pessoa não consegue sair daquele lodo em que acabou se colocando, né? Entendi. Então nesse caso é onde entraria justamente o direito, né? Quando a gente fala desses direitos, uma pincelada. Eu costumo dizer assim que o direito ele sempre é pensado como se fosse a situação ruim. Né? Na verdade, a gente tem que pensar de forma preventiva. Sim. Né? Então, a nossa vida, né? A nossa vida é pautada sempre por regras, e essas regras elas nos ajudam, se a gente as entende, fica mais fácil de transitar. Sim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas muitas vezes não sabem fazer o cálculo ou não entendem, inclusive, quais são as consequências de eventualmente não pagar. E aí eu cito o exemplo de volta do cartão de crédito, que tem um custo elevado por conta justamente dos juros, de uma taxa de manutenção, enfim. Quer dizer, ficar com esta dívida talvez seja a pior possível. Mas se você consegue trocar esta dívida por uma menor, ou que cresce menos rápido, você consegue, com o tempo, se reorganizando e diminuindo o seu endividamento. Então, às vezes, parte dessa estratégia é uma troca de dívidas. Algumas vezes sim. Ou seja, adquirir, por exemplo, um empréstimo para pagar o cartão de crédito seria... Perfeito. Uma troca de dívida. Digamos. A gente chama de rolar a dívida, né? Na linguagem popular, mas é uma estratégia de se fazer. Então, e permitida dentro do direito, perfeitamente. Né? Não é algo que está fora dessa lei. Não é nenhuma malandragem, nem nada disso. É um raciocínio, inclusive, econômico, no sentido de trocar o que é mais caro por algo que é mais barato. Sim, né? sim. E isso vai partir um pouco de um aspecto que é muito enfatizado pela legislação, que é a informação. Então, a legislação do consumo, quando trabalha com o superendividamento, ela trabalha com a ideia de prevenir e, naquelas situações limites, tratar. Na situação de prevenir, principalmente dando informações previamente para que o consumidor não se coloque numa situação de risco de não poder cumprir. E aí, claro, é um pouco também do nosso trabalho de sempre olhar, pensar, avaliar e entender melhor. Né? A gente sabe que algumas vezes é uma situação quase de desespero, mas o raciocínio daí passa por isso. Então, como que eu consigo lidar com essa situação de forma a ficar menos onerado? Agora, quando a gente vai na parte prática,
talvez não seja tão simples, porque o conceito que você está falando é simples de entender. Mas eu fico pensando que para que faça essa troca de dívidas, né, essa estratégia, a pessoa precisa desse conhecimento, precisa de um acesso, precisa de uma negociação e, atrelado a isso, o desespero, né, que muitas pessoas estão passando, quer dizer, estão emocionalmente abaladas. O que seria uma boa saída? Você, por exemplo, recomenda que essa pessoa tenha um consultor, que tenha um advogado, que comece a estudar de alguma forma, porque não é fácil estar dentro do problema e resolvê-lo. Entende o que eu quero dizer? Perfeitamente, você tem toda a razão. Eu acho que passa por várias possíveis saídas e vários pequenos passos, né? O primeiro é que a gente sempre diz que é a educação financeira. O brasileiro, infelizmente, não tem educação financeira nem dentro da escola. Sim. E que raciocínio é esse? Muitas vezes a gente pensa com base cabe no meu orçamento, a parcela. Dou conta de pagar, Dou conta de pagar. Tá dentro do salário, tá dentro do custo mensal. Perfeito, o carnê, né? A ideia do carnê. Qual é o problema disso? Muitas vezes, para caber dentro do seu orçamento mensal, tem uma taxa de juros muito elevada. Então, existe sempre um macete. Quanto mais tempo para pagar, mais juros você vai pagar. Ou seja, aquilo que eventualmente você teria um valor menor, você pagaria à vista, por exemplo, um valor menor, na prática você acaba pagando 2, 3 vezes mais, porque precisa alongar. Tá. Então, nesse sentido, aquilo que não é um consumo imediato necessário, um luxo, uma troca de alguma coisa, isso pode esperar sempre e deve esperar. Então, é esse cálculo do que é necessário já e do que é necessário depois, ou que é aquilo que nem é necessário. Essa é a lógica da educação financeira. Certo. De outro lado, a pessoa já na situação de dívida, ela também precisa pensar muitas vezes em como resolver do ponto de vista de negociação. A lógica é, o credor precisa e quer receber aquilo que lhe é devido. Mas muitas vezes o que lhe é devido está ali com um encargo, multa, juros, correção. E ele eventualmente, para receber, ele até aceita abrir mão de alguma coisa. Então a negociação direta com esse credor, com esse fornecedor, para que, olha, eu não consigo, vamos fazer algum jeito, eu paro de consumir, mas eu alongo o pagamento, também é uma forma de se fazer. Tá. Eu diria que o advogado ele até pode ajudar, mas ele vai ajudar já numa situação limite, quando diante de um cenário em que já se está em superendividamento e eventualmente precisa se entender se aquela dívida pode ser cobrada ou não. Né? Mas nesse sentido preventivo que eu falava antes, educação, reavaliação de custos e reavaliação principalmente do tipo do gasto ajudam enormemente. Entendi. Tá, essa negociação, do teu ponto de vista, existe algum facilitador ou algum dificultador? Por exemplo, se é um banco, eles são abertos a isso? Se é uma empresa maior, eles tendem a dificultar mais ou não? Se tem uma financeira envolvida ou não? Porque eu entendo que às vezes a cobrança chega, né, para o cliente. Aquela cobrança está sempre ali, mas na hora de negociar nem sempre ele está falando com quem ele pode negociar. Está falando com quem está ali no setor de cobrança, enfim. Como que é esse caminho para quem verdadeiramente quer resolver isso, quer negociar, está disposto a pagar, mas não tem condições de pagar? Esses juros, por exemplo, como você colocou, o que você diria? Contato direto. Contato direto. Porque quanto mais intermediário, exato. Quanto mais intermediário tiver, mais o custo vai existir. Porque esse intermediário, no fim das contas, está prestando um serviço. Sim. Né? Então, um advogado que eventualmente esteja cobrando essa dívida vai ser remunerado. Sim. Uma empresa de cobrança será remunerada. Então, eu cito o exemplo da Caixa Econômica. Tá. Rotineiramente, ela faz aqueles feirões de abatimento de juros, para quitação de dívidas. É esse o raciocínio. Diretamente na agência, conversando com o gerente, quando que haverá um novo programa desses, para eu poder me enquadrar, para eu poder eventualmente conseguir fazer ali o acerto. Tá. O Serasa promove esses feirões. Volta e meia a gente tem também alguns programas do próprio governo federal, por exemplo, nesse sentido. Então é ficar atento para essas oportunidades. Surgindo a oportunidade, tentar aí ser inteligente do ponto de vista financeiro. Vou ter um 13º? Usar isso para... Né? Não para contrair novas dívidas, mas para eventualmente deixar sua vida um pouco mais tranquila. Recebi um dinheiro extra que não estava esperando, fiz alguma coisa e recebi. Também é o mesmo sentido. A ideia é sair do ciclo. Uma vez que você sai do ciclo, você consegue olhar de fora e entender aonde você está gastando e onde você não está gastando. Dívida de cartão de crédito. Não sei se é a maior no Brasil hoje, mas tenho a impressão que sim. Essa dívida, também existe essa negociação, porque daí a gente vai para uma aresta em que é tudo por telefone, a maioria é terceirizado. Será que esse tempo investido vai ajudar ou será que é melhor, de repente, ir, pega um empréstimo, quita aquilo ali? O que você vê acontecer assim na prática, que você diria, olha, melhores nesses casos, vai por aqui? O que você acredita? O
que a gente vê, assim, é que o cartão de crédito tem embora os juros sejam elevados, o Banco Central andou intervindo e andou limitando o crescimento. Então, ela cresce e não, dá uma parada. Depois vai dar uma parada, vai dar uma estabilizada. Exato. Tá. Então, é algo que você consegue ainda lidar. Mas a lógica sempre é, quanto mais garantia o credor tiver de recebimento, mais barato será esse financiamento. Que sentido? Se você, por exemplo, o cartão de crédito pagar a parcela mínima, quer dizer que você pagou um pedaço do que devia e pegou emprestado do dinheiro do próprio cartão. Perfeito. Tá. E, portanto, remunerar vai ter que pagar juros por causa disso. Sim. A dívida vai crescer. Qual que é a garantia do cartão de crédito? Nenhuma. Por outro lado, um empréstimo consignado, ele tem tanta garantia que você vai pagar, porque ele vai descontado direto do seu salário, que o juro é muito menor. Então, eventualmente, um empréstimo consignado para pagar uma dívida maior do cartão de crédito faz sentido. Tá. Tem que fazer essa conta entre os juros, né? Exato. O quanto que cresce. E esse que normalmente é o grande problema, porque quando você pega um contrato desses, ou você entra em contato com o banco, nem sempre isso é muito claro. Sim. Então, o que você tem que entender não é necessariamente apenas o que cabe na sua parcela, qual será o tamanho do que você vai pagar, mas sim o total. Então, eu estou pagando quanto de principal, quanto de juro, quanto de taxa disso, daquilo, daquele outro. E são várias as taxas, eles cobram vários serviços. E entender aonde que você vai conseguir diminuir. Então, eu acho que o segredo é muito em se informar, em exercitar um pouco dessa matemática, que não é fácil. Mas uma vez que você começa a fazer, talvez até você se conscientize e, claro, leva a família para dentro disso também. No sentido de, olha, a gente não pode deixar a luz acesa, o banho precisa diminuir o custo. Tudo que pode, né? Exato. Apertar o cinto ali para fazer um mutirão para esse pagamento. É um sacrifício que é feito, né? Que talvez teria que ter sido feito antes, daí agora a pessoa está com aquela dívida ali arcando, não é? E eu não sei, às vezes eu penso que nesses momentos vale a pena, às vezes, uma consultoria, sabe? Igual você mencionou, porque pegar, por exemplo, um contrato de banco, conseguir às vezes achar ali, né? O que eles estão prometendo está ali mesmo. Algo que não seja assim, né? Mais um custo, mas que vai, pelo menos, ajudar nessa decisão, né? Existem serviços assim, que te ajudam, inclusive, a recolocar a sua vida nos eixos. Sim. E existem também serviços que analisam no momento da contratação ou posteriormente. Sim. Só que isso também pode representar um custo. Então, tem que ver se essa sua segurança não vai acabar criando mais Cada um vai ter que analisar o seu caso, Perfeito. né? Essa é uma verdade. Perfeito. Sim. Mas vale a pena, né? Mas olha, doutor Frederico, muito obrigada, viu? Um tema bem delicado, né? Tem tanta coisa pra gente explorar, mas já deu pra ter uma ideia de como agir. Muito obrigada por vir aqui falar sobre esse tema. Mas o segredo é sempre esse, fazer conta. Com certeza. E eu quero te convidar para o nosso primeiro evento na Cidade Maravilhosa, o primeiro Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro, que vai acontecer durante este mês, no dia 26 de julho. E se você ainda não fez a sua inscrição, Carol, mas é um evento gratuito, eu preciso me inscrever? Sim, por isso que a gente colocou aqui nessa tela aqui para você o QR Code, para você já apontar a câmera do seu celular. E o motivo é muito simples, é porque será no Maracanãzinho e nós precisamos respeitar o número de pessoas permitido lá dentro, que é para a sua segurança, para a segurança de todos. Então, se você já está com tudo decidido, vai participar conosco desse momento de profunda oração, de evangelização na Cidade Maravilhosa, eu te convido a já fazer a sua inscrição. Se tem alguém da sua família, do seu convívio que quer ir, lembre de falar para também essa pessoa fazer a inscrição gratuitamente e estaremos juntos então no primeiro histórico Evangelizar é Preciso, Cidade Maravilhosa, é o Rio de Janeiro com a gente. Agora quero ir com você até o Espírito Santo para olhar algumas histórias que são assim de inspiração, de superação, que estão sendo compartilhadas pelas redes sociais. Acompanhe comigo. O olhar aqui é outro. É de dentro para fora. Quem mora, conta. Quem vive, mostra. Rolê da Quebrada hoje, aqui com a Tereza, a marmita da TT, uma empreendedora que tá firme, resistindo aí dentro da periferia. Aqui são que eu anoto as marmitas, tá? Que sai diariamente, que é em média de 70 a 80 marmitas todo dia, graças a Deus. O Rolê da Quebrada nasceu desse corre. Ideia do Leandro, para apresentar uma outra visão das periferias.
Dar voz para quem está todo dia na pista, fazendo o bairro acontecer. Mostrar a comunidade, eu já faço isso há 14 anos. E hoje nós estamos saindo do Caratuíra e visitando outras comunidades e mostrando as outras comunidades verdadeiramente como elas são. E é feito com pessoas que vivem na comunidade, vivem o dia a dia e tem gente que trabalha, tem gente boa dentro das comunidades e é isso o intuito maior do projeto. A gravação acontece assim: câmera na mão, ideia na cabeça e o bairro de fundo. Já foram 3 episódios, todos pensados para as redes sociais. O último foi no Bonfim. E é na rua que tudo rola. Subindo a escadaria, batendo papo com o morador, descobrindo cantinhos que contam histórias. E não é papo furado, não. Só o vídeo daqui do bairro Bonfim já atingiu mais de 190 mil visualizações na internet. É o verdadeiro impacto real na vida dessas pessoas. A gente não imaginava que ia ter esse alcance todo. Mas só que a gente fica muito feliz com o retorno da comunidade. De falar que foi visto, e a Charlene ligar e falar, as pessoas se viu no vídeo. Isso é muito importante pra gente. A intenção do Rolê da Quebrada é isso. Mostrar as potências dentro da periferia e mostrar verdadeiramente como que é viver dentro da periferia. A Charlene, que é líder comunitária, nunca imaginou receber um convite para fazer parte de um projeto assim. A maioria das vezes que a gente tem a imprensa aqui na comunidade, normalmente é para registrar momentos ruins e demonstrar aquilo que a sociedade mesmo recrimina, né? E é o que eu falei, gente, isso se for para mostrar realmente o que a comunidade tem de melhor, vocês vão ter muito conteúdo. Por quê? Porque aqui a gente tem muito para mostrar e poucas oportunidades de mostrar mesmo, de fato, para a sociedade. O mais potente disso tudo é que não é só vídeo. É sobre autoestima, é sobre pertencer. É a comunidade se vendo através da lente de uma câmera e curtindo o que vê. Eu senti muito, muito feliz, né? Uma gratidão de estar assim, na comunidade, vendo a comunidade feliz, né? As pessoas, né, se alegrando, alegre com as coisas que estão acontecendo. E vocês estão estando aqui divulgando essa alegria, né? É muita alegria aqui, é muita coisa boa, muito trabalho bons aqui. A comunidade é a comunidade em qualquer lugar. Periferia é periferia em qualquer lugar, cheiro de periferia, as casas, puxadinhos. Então a gente que vive na periferia, isso é tudo normal. Então é muito fácil de fazer. Qual que é a próxima parada da Quebrada? Jesus de Nazaré. E agora vão ficar ainda mais conhecidos, né? Porque Brasil inteiro vendo aqui pela tela da TV Evangelizar apoia esse tipo de atitude. Que importante, não é? A gente ter um olhar diferente e que mostra a realidade, que não é só aquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Que bacana, gostei. Agora a gente vai para um breve intervalo. Vamos daqui a pouco falar sobre obesidade, que não é só dos adultos, daqueles mais jovens também. E principalmente ver o que nós podemos fazer para combatê-la, não é? Então volte aqui comigo, saímos com imagens de Minas Gerais, cidade de Pouso Alegre, nossa audiência no canal 49. O nome desta cidade, Pouso Alegre, vem dos tropeiros que paravam na região e diziam que ali era um lugar alegre para descansar. Já eu volto. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Voltamos dessa vez para falar sobre saúde, para entender mais o que está acontecendo com o nosso Brasil, que é tão rico em alimentos. E olhar para esses números de obesidade crescente é bem preocupante, né? Porque se nós fôssemos um país com pouca diversidade de alimentos naturais, né, de comida de verdade, como dizem, até daria para entender, mas aqui é uma preocupação que eu estou compartilhando, viu, doutor Humberto? Seja bem-vindo. Doutor Humberto Guedes é médico em saúde metabólica e eu lembro, há alguns anos atrás, sei lá, de repente uma década, não sei, que a gente olhava para a obesidade como algo dos países com mais fast food, né? Então, por exemplo, Estados Unidos. Agora a gente está vendo aqui num país que é tropical, num país em que muita gente se preocupa mesmo com a saúde, não é? O que está acontecendo, doutor? Pois é, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, a obesidade, ela
vem sendo um problema global. Aham. Né? E no mundo, não só no Brasil. Tá. Ela vem crescendo de acordo com os números, vem tendo Um aumento, né? um aumento muito grande exponencialmente. Não é à toa que hoje temos o Observatório Mundial da Obesidade. E esses números cada vez crescem mais. Estima-se que até 2050 haja um aumento de até 115% Nossa. nos números de obesidade. Daqui a outros 25 anos. Os outros 25 anos. Nossa. Consequente de uma alimentação ruim, né? Uma alimentação que não é saudável e os nossos hábitos de vida. Então seria um pouco escolha de alimentação mesmo. Ou seja, por mais que a gente tenha muita variedade no Brasil, também tem aquilo que faz mal para a saúde. Você acha que as pessoas estão indo mais por essas escolhas? Pela facilidade. Pela facilidade. Hoje a gente tem uma rotina extremamente exaustiva, corrida. Sim. Há anos atrás a gente saía de casa de bicicleta, a pé, Às vezes vai comia trabalhar. mais em casa, né? Comia mais em casa, não tinha tantas opções como temos hoje. Hoje tem bastante opções também, né? De comida fora, né? Digamos. Fora, hoje é muito fácil pedir um alimento, né? Sim, Na tela do seu celular. sim, E sim. se você for avaliar, o que tem de saudável? Nem sempre. E hoje, a grande maioria da população trabalha na frente de um computador, nos escritórios, sem uma atividade Então física. daí une essa questão da inatividade. É uma somatória. Tá. E estima-se também por esse observatório mundial que cerca de 70% dos brasileiros são sedentários. Nossa, tudo isso? Sim. 70%? 70% dos brasileiros são sedentários. Tá. E aí, quando a gente olha para os jovens, né? Para as crianças e para os adolescentes, isso seria talvez um padrão de vida que os adultos estão criando e que eles estão no embalo? Eles também estão fazendo escolhas mais erradas? Porque daí esse número, acho que ele não divide por faixa etária ou já tem alguma coisa dividida? Já Tem sim. E a obesidade infantil também vem crescendo junto. Hoje nós temos hospitais aqui na região mesmo, nossa, que já atendem um público infantil com obesidade muito grande. Nossa. Crianças de 7 anos, 8 anos, Olha. com problemas de pressão, com problemas de colesterol alto. E, mais uma vez, a gente vai bater na tecla de alimentos industrializados, Tá. uma alimentação rica em ultraprocessados, conservantes, açúcares. Tanto que uma das metas do Observatório Mundial é aumentar os impostos em cima de alimentos industrializados, Para ficarem mais caros. tornar o marketing desse tipo de alimentos cada vez mais difícil. Que é muito fácil, né? Refrigerante, biscoitos, bolachas. E hoje, na rotina diária, é muito mais fácil você dar uma besteirinha para criança, né? Sim, porque tá ali, né? Já tá pronto, é Tá só pronto. pegar e comer, né? Tá pronto. Tá. Hoje os pais saem cedo e voltam tarde. E aí, Sim. quem tem tempo de ir para a beira do fogão preparar uma refeição de verdade? Sim, sim. Então, consequentemente, isso vem crescendo e vai crescer se não mudar a postura e a mentalidade. Sim. A postura frente aos alimentos, a gente precisa mudar essa postura em realmente fazer escolhas saudáveis, Sim. melhorar a alimentação no contexto geral. E, infelizmente, existe também o fator econômico. Em que sentido? A obesidade é mais presente na população de baixa renda do que na população com a renda mais alta. Seria porque é mais barato produzir o alimento industrial ou não? Muito mais Fica barato. mais barato do que É muito do que mais comer. barato. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu já questionei, né? Por exemplo, a gente tem verduras, frutas, muito barato aqui em Curitiba, em algumas regiões. Muito barato, né? Com ajuda até governamental. E ainda assim, quando se compara, fica mais caro comer comida. Aí a gente entra num ponto delicado. Os alimentos hoje eles são ricos em agrotóxicos. Tá. As hortaliças, os produtos orgânicos são muito mais caros Sim. financeiramente do que o produto que é rico em fertilizantes e em agrotóxicos. Certo. Tanto que esse alimento orgânico, boa parte dele se perde devido às pragas. Sim. E a gente já sabe que fertilizantes, agrotóxicos são prejudiciais à nossa saúde, principalmente à saúde intestinal. E parte da obesidade também refere-se à alteração das bactérias do nosso intestino.
Entendi. Então, por um lado, a gente tem os industrializados. E por outro lado... Por outro, os agrotóxicos, que também é uma quantidade significativa. Nós somos bombardeados diariamente de diversas formas. Por substâncias que alteram nossa saúde metabólica, saúde hormonal e a nossa saúde das bactérias do intestino. Tá, mas então não tá sobrando muita opção pra gente, a não ser fazer bastante exercício, né? Porque se dos dois lados a gente tá ali meio que sendo bombardeados, né? Falando... O cuidado é redobrado. Então há que sim, tentar melhorar o máximo possível a sua alimentação, aumentar a atividade física, isso são cuidados principais, e também temos os fatores que chamamos de genéticos e o ambiente. Observe-se que crianças obesas estão inseridas num ambiente obesogênico. Ou seja, então também tem a questão familiar, de hábitos e de genética. De genética. Tá. Um exemplo que se dá, você pega uma criança que vem de um ambiente obesogênico. Tá. E essa criança, porventura, foi inserida num ambiente de uma família com os hábitos alimentares mais saudáveis. Sim. Os pais e as mães genitores, né, são realmente obesos. Tá. Mas como que essa criança se torna uma criança saudável com peso adequado? Então tem essa mudança quando sai do ambiente. Tá. O ambiente influencia. Sim. O ambiente influencia. Nada adianta quando você pega um paciente obeso, um indivíduo que está com obesidade, e ele não sai daquele ambiente. Ele não sai daquele ambiente, então ele vai sim. Fica muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Ainda mais para uma criança, né? Porque assim, ainda um adulto, talvez, com muito esforço, tem condições, né, de ter um controle sobre a sua vontade, ainda assim com ressalvas. Mas uma criança, um adolescente já é bem mais difícil, né? Então, quando a gente fala de obesidade, é muito mais complexo do que somente uma alimentação saudável, de uma prática regular de atividade física. Sim. Existem outros fatores que são primordiais, né? que estão interligados. Desde também fatores psicológicos. Sim. Ou seja, teria que, para combater essa obesidade, teria que fazer uma varredura nessas diversas áreas que o senhor está mencionando. É preciso mudar bastante coisa. Desde os hábitos alimentares, atividade física regular, o ambiente num contexto geral e entender a saúde desse indivíduo. Como está a questão metabólica, como está a sua questão hormonal. Sim. E o início de tudo está na mentalidade. Sim. Começar por aí, então, né? De repente. Está na mentalidade. Começar a questionar isso aí, trabalhar por isso e abrindo esse leque, né? De alguma forma. Porque da mesma forma como é algo global que está vindo a obesidade, acredito que também, se começa uma geração a mudar, isso também vai se espalhando, né? Enfim, a gente tem que ter esperança, né, doutor? Então, mas agradeço, viu, a tua presença aqui hoje. Obrigada por trazer esse tema tão importante. Fica um alerta para que a gente possa fazer a nossa parte, cuidarmos tudo que tiver na nossa mão, com a nossa saúde, com a nossa família, não é? Obrigada, doutor Huberto. Nada. Bem-vindo sempre, tá? Agora quero fazer um convite para você que está aqui comigo e que acredita que evangelizar é preciso, que nós devemos continuar, que nós devemos expandir. Nós estamos com a ação Campanha Jesus das Santas Chagas durante este mês de julho, também ativa, justamente porque são 5 meses que nós focamos em grandes projetos. E você vê que todos os anos nós temos grandes projetos. Esse ano a gente está aqui para fazer a melhoria nos equipamentos, que é algo básico que eu digo, mas que é essencial. Se a gente não faz essa manutenção, nós não damos continuidade no que já plantamos nesses 20 anos. Agora, a gente também não pode parar, porque a evangelização não para nunca. Sempre há alguém que precisa ter essa experiência do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Então, parte também desse projeto é novas antenas, novas cidades que vão receber o sinal da TV Evangelizar, das rádios Evangelizar. E o terreno que você está vendo aí, as imagens, é o nosso terreno da Terra Prometida, que nós, com muita graça e com muito esforço juntos, conquistamos. E agora,
dando os primeiros passos para construir esse centro de evangelização. Então eu peço a sua colaboração, eu peço a sua ajuda, aquela ajuda generosa que você sempre nos dá, você que acredita nesse poder que tem a evangelização, que acredita que essa é a porta para todas as boas ações que nós fazemos. Conhecer de fato esse Jesus, esta pessoa que nós anunciamos nas Santas Chagas. Então, nos ajude se você é associado pelo boleto amarelo que está lá na tua casa, está aí nas tuas mãos. Se você não tem, se perdeu, você pode fazer um Pix para o nosso CNPJ, aparece aí na sua tela. Também está no nosso site para que você possa consultar, ter a tranquilidade de que vai ajudar de fato na evangelização. Então, muito obrigada por você nos ajudar nesta campanha de Jesus das Santas Chagas 2025. Agora, recadinho para você sobre saúde aqui na nossa programação. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E você sabe que no próximo mês de agosto nós teremos também o evento que se chama Vem Pra Tenda. Se é a primeira vez que você está ouvindo eu falar, preste atenção, porque é um evento nacional para reunir os campistas do Brasil inteiro e os simpatizantes dos campistas, aqueles que já ouviram falar dos acampamentos católicos, têm vontade de participar, os que já participaram há pouco tempo, há muitos anos, porque existe já há muitos anos no Brasil. Então, você está convidado a vir até Curitiba nos dias 29, 30 e 31 e fazer parte deste grande evento. Serão 3 dias de pregações, de momentos de muito louvor, de adoração, e você precisa fazer a sua inscrição. Então, corre lá no site vempratendabrasil.com.br e venha conosco participar deste belíssimo e abençoado evento, o Vem Pra Tenda. Agora vamos dar dicas para você que se preocupa com saúde, porque tudo começa na higiene das mãos, principalmente. Você sabe que existe até técnica para você lavar bem as suas mãos. Compartilhamos com você. Kátia é copeira dietista e, como profissional, já tem o hábito de sempre higienizar as mãos. Esfrega bem esfregada, aí vem aqui com os dedos, aqui o punho. Ana Cristina também sabe dessa importância. Assim que eu entro em casa, vou diretamente para a pia para lavar as mãos com detergente e depois passar um álcool também para fortalecer. Especialistas alertam para a importância desse hábito diário na prevenção de enfermidades. A gente tem que higienizar para ter essa barreira de transmissão. Se tem uma bactéria multiresistente de um lado, se ela foi para o outro, a gente higienizando as mãos, a gente vai conseguir reduzir essa transmissão. Então, tanto no ambiente hospitalar, quanto também em casa. Você pegou na mão de alguém, você pegou em alguma superfície, alguma maçaneta, você higienizando, você faz essa barreira.
Além da regularidade, é preciso estar atento também à forma correta de realizar essa higienização. Higienizar palma com palma, fazer a palma com a palma, depois o dorso da mão com o dorso, ou trocar as mãos para higienizar essas duas superfícies da mão. Depois, fazer uma concha, posso assim dizer, né? Uma garra com as mãos para higienizar o dorso aqui dos dedos e também na frente. Faz isso dos dois lados, ponta dos dedos e o fundo aqui dos dedos com os dois lados. Em seguida, a gente faz o polegar, não podemos esquecer do polegar, e o punho também, se tiver muito sujo aí, a pessoa tiver o costume, pode higienizar também. A falta de informação sobre a importância da higienização das mãos, somada à realidade de que 3 em cada 10 pessoas no mundo ainda não têm acesso a água e sabão, são alguns dos principais obstáculos para que esse hábito seja mais adotado pela população global. Seu Manuel é pedreiro e sabe da importância em lavar as mãos depois de um dia de trabalho. É um higiene que eu já trago em minha consciência. Não é só para poder, em termos de realmente pegar na mão, não. É uma coisa que a gente está se preparando para nós mesmos, para evitar uma doença. Tá aí as dicas do povo que está atento, né? Estão atentos ao que pode ser feito para evitar as doenças, mas a gente, depois do intervalo, vai trazer uma atividade que está chamando a atenção, então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Marabá, no Pará, canal 20.1, conhecida por seu festival de folclore, que reúne manifestações culturais típicas da região amazônica, valorizando tradições indígenas, rituais e danças locais. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. E você que gosta do conteúdo que nós produzimos aqui como TV Evangelizar, que gosta do programa Vida em Foco, que gosta de outras programações que nós temos, são 24 horas no ar, então certamente você tem os seus horários que acompanha mais. Eu queria pedir a sua ajuda para que a gente continue nesse serviço de evangelização que nós produzimos aqui com conteúdos 24 horas no ar para você. E de que forma que você pode nos ajudar? Se tornando um associado, porque o associado é quem mantém esta obra, é de fato o verdadeiro evangelizador, que não é quem está aqui na frente das câmeras não, viu? É quem acredita na obra, é quem nos ajuda todos os meses. Então eu convido você a fazer parte, basta que você entre em contato com a nossa equipe, eles vão te explicar, é simples, e você nesse momento vai então entrar para a nossa família, vai também receber o Jornal do Evangelizador, esse jornal que traz para a gente sempre alguma devoção especial, sempre traz uma oração, uma história, algo que está acontecendo na obra, na igreja, para você ficar por dentro, para você evangelizar a sua família, principalmente, não é? Então, seja muito bem-vindo à obra Evangelizar é Preciso. Agora quero fazer um convite para você acompanhar comigo essas atividades todas diferentes que chamam a atenção, que estão sendo feitas na beira da praia, envolve atividades de yoga, circo, outras coisas, então acompanhe comigo. Amigo, você tá um tempão sentado nesse banco, o que você tá fazendo aqui? Curioso, esperando o rapaz acabar de montar aquela oca ali. O que você acha que vai virar aquele negócio? Tô tentando descobrir até agora. João. Você viu o cara ali se exercitando, você acha que você consegue fazer também? Rapaz, não dá não, tá? Ele se balançou ali, foi balançando, subiu pra lá, pra cá. Não é fácil não. É uma estrutura que chama a atenção de quem passa aqui na praia de Vila Velha. E é uma atividade que reúne várias outras atividades, tipo yoga, circo, também um pouquinho de pilates, vai. É o tal do Integral Bambu. Vem conhecer comigo. O Integral Bambu é uma prática que foi criada em Brasília
e que te permite fazer várias atividades físicas, né? Te permite trabalhar alongamento, permite trabalhar força, equilibrismo e, além disso, você pode se massagear com ela. Então é uma prática que foi criada para trazer um bem-estar. E olha só quem chegou! Curioso desde o início da matéria, Pedro aceitou o desafio. Se alongou, girou, descansou. Pedro, você acabou de fazer um monte de movimento aí. O que você achou? É bem legal. Você trabalha o corpo, você trabalha movimento de isometria, você trabalha movimento de força, movimento de controle do corpo. Muito interessante. É isso aí. Uma opção de exercício um pouco diferente, que convida a sua criança interior a tomar as rédeas da situação por um momento só. Há quanto tempo você não faz isso, hein? O convite está feito. E aí, bora? E agora te convido a fazer uma bela leitura recomendada aqui por nós do programa Vida em Foco, que é o último livro do padre Reginaldo Manzotti, Maria Mais Forte que o Mal. Este livro que traz orações devocionais a Maria, que traz os dogmas marianos, que traz interação inclusive pelo digital. Você vai ver que tem alguns QR Codes ali dentro para você poder rezar junto com o padre Reginaldo. Então, um livro que foi pensado nessa devoção, nessa fé que nos leva muito mais perto de Deus com Maria. Então, eu convido você a acessar o site produtosquevangelizam.com.br. Também nas maiores livrarias de todo o Brasil você encontra, pode presentear alguém. Indicação para você, Maria Mais Forte que o Mal, do padre Reginaldo Manzotti. Agora vamos passear pelo Ceará. Lá no Ceará existe um projeto que incentiva os pintores. Acompanhe comigo. Os traços simples e as cores fortes, que são característicos das pinturas e desenhos da Ludmila, fizeram ela vencer o projeto Alunos que Inspiram, da Secretaria da Educação do Ceará, na categoria Pintura. Foi muito interessante a oportunidade que eu tive de conhecer outros artistas, né? Porque foi pessoas do estado inteiro que participaram, que foram premiadas, e ter esse contato com outros tipos de artes também, porque aborda todas as artes da linguagem. E foi muito, muito, muito interessante, foi uma experiência incrível. E é muito bom o reconhecimento, ter ali o seu projeto exposto, a visibilidade que aquilo me trouxe, entende? E foi bem, bem legal. Quando a vitória chegou pelo projeto Alunos que Inspiram, trouxe junto uma formação inteira em pintura para a escola onde cursou o ensino médio, a Juarez Távora, no bairro de Fátima, em Fortaleza. E foi assim, com o pincel da artista Raíssa Cristina, que outros jovens também começaram a experimentar o que a arte pode revelar. Eu acho que quando a gente faz uma oficina voltada para as artes, até a maneira com a qual eles lidam assim, com os conteúdos é diferente, porque eu acho que é mais leve, tem algo terapêutico também, e a gente cria rapidamente laços de afeto, de confiança, porque são sempre temas subjetivos, né? Então acho que é fácil de conectar e de eles se sentirem integrados. O projeto abarca uma parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará, por meio da Porto Iracema das Artes, e a Secretaria Estadual da Educação. É uma verdadeira travessia. Leva teatro, pintura e audiovisual para as escolas públicas em várias regiões do Ceará. Nesta edição, as oficinas são conduzidas por mulheres artistas. Na Escola Estadual Juarez Távora, a arte chegou pelas mãos de uma aluna, ganhou corpo nas aulas e agora transborda em cada trabalho exposto. Para nós, enquanto escola, é um privilégio, principalmente para os alunos que estudam nas escolas estaduais de educação profissional, que o turno, eles ficam o dia todo, e tirá-los da rotina, da sala de aula para fazer esse curso, para a gente é de muita importância, né? Eles aprendem sobre cor, textura, sombra e luz, mas aprendem também a observar o próprio tempo
por meio da arte. A oficina termina agora, mas deixa uma marca aqui nas paredes e nos olhares desses alunos que dificilmente se apagará e que certamente será propagada. De Fortaleza ao interior, a barca segue até setembro, aportando em 15 escolas que acreditam na arte como caminho. Em cada parada, uma nova chance de sonhar. Em cada tela, uma juventude mais dona de si. A gente acredita que esse processo de descentralização é também uma forma de reforçar o acesso a direitos, e as escolas, elas pulsam isso, né? A gente tem jovens artistas de diversas idades em todas as escolas do Ceará, né? Agora te convido a ir comigo até o sertão cearense, lá onde existe um dos maiores tesouros, com pedras gigantes de Quixadá, que fica o açude do cedro. Acompanhe comigo. Entre rochas que desafiam o tempo, o cedro repousa sereno, guardando memórias de um sertão que aprendeu a conviver com a seca e a celebrar a chuva. Para quem visita pela primeira vez, como a dona Rosilângela, o impacto é imediato. A visita é a certeza de boas histórias para contar. Lá na cidade onde você mora, tem açude? Tem. Mas não é dessa magnitude? Não. Chega nem a comparação, não. Se vou vir muito mais vezes também. Deus quiser. E quando você vem, você não vem sozinha, né? Não, trago todo mundo. Pudesse trazer a família toda. Visitantes de todas as idades e lugares chegam ao cedro atraídos pela beleza singular da Pedra da Galinha Choca, que se ergue imponente sobre as águas. Quem vem nunca deixa de se encantar. Quando a gente vem aqui é como se fosse a primeira vez que a gente vem visitar, né? Mesmo apesar de eu ser da terra, sou da Gema, e quando eu venho sempre a primeira vez, é sempre assim, visitando com jeito, com gosto. Ao longo do caminho até a parede do açude, restaurantes e quiosques oferecem o sabor da culinária local. Artesãos quixadaenses, como a Eudênia e o Ivonélio, tecem produtos que carregam a essência do sertão. Os produtos eternizam a visita ao gigante do sertão central. Aí a gente começou vindo, não aqui para o cedro mesmo, mas para a entrada. Aí só que lá o pessoal não parava, aí a gente acabou vindo para cá e graças a Deus aqui está dando certo. O movimento aqui é bom e as vendas estão acontecendo. Ou seja, quanto mais fortalecer o turismo aqui no cedro, mais todo mundo está ganhando. Com certeza, muito melhor. O pessoal quer levar uma lembrancinha qualquer, um chaveirinho, um imã de geladeira, um porta-chaves, tem que levar uma lembrancinha para casa. E aí todo mundo sai ganhando. E todo mundo sai ganhando, principalmente nós. Daqui. A importância do açude do cedro aqui em Quixadá vai muito além do turismo, embora essa seja uma importante fonte de renda. Ele foi pensado e construído ainda nos anos 1800 no Império para combater a escassez hídrica. Algo que faz parte de suas funções até hoje. Mas ano após ano, esse gigante foi ganhando outras importâncias. A importância turística, a importância social e, claro, a importância cultural. Tudo isso faz do cedro um dos pontos mais visitados do estado do Ceará. Um gigante solitário, que não recebe água de outros grandes reservatórios. Até por isso, é difícil vê-lo transbordar. Ainda assim, o cedro é mais que um reservatório qualquer. É um espelho onde o sertão se vê refletido em sua força e beleza. Um lugar onde o passado e o presente se encontram, eternizando a alma de Quixadá. E você está lembrando que dia é hoje, né?
Hoje nós temos o Arraiado Seu Vigário. Vai acontecer aqui na tela da TV Evangelizar, chegando aí, ó, na sua casa, nos teus vizinhos, tua família. Você já tá aí preparando tudo? Preparou já o cachorro-quente, a pipoca? O que mais que você vai pôr aí na sua bancada para ligar a TV Evangelizar? Ficar ali em oração, dando risada junto com o Padre Reginaldo, com os causos que ele vai contar nesse especial. A partir das 19 horas, estaremos juntos pela TV Evangelizar para comemorar a vida, não é? Então, lembre-se que nós temos este encontro com o Padre Reginaldo Manzotti, aguardando as surpresas que ele prepara para nós nesta sexta-feira. Então já avise a sua família, se prepare e fique aqui com a gente na TV Evangelizar. Ótimo fim de semana para você. Nos encontramos de novo na segunda-feira, aqui no programa Vida em Foco. Fique com Deus.